tarde a todos. Todos conseguem me ouvir? Tá tudo bem, Com Rivaldo? certeza, tá Maravilha. ótimo, tranquilo. Então, Graças boa a tarde a Deus. todos, boa noite para quem está aqui em Portugal. Nós tivemos um probleminha técnico agora, estamos começando 13, 14 minutos depois do tempo programado. Infelizmente, caiu o convite, o link. Não sei se vai ter alguém aqui participando conosco. Eu rapidamente coloquei um novo link aí no Facebook, no Instagram, porque caiu Hum, tudo. E sabe como é que são essas coisas, né? A tecnologia acontece. Mas é um é. prazer estar com todos aqui de volta no nosso programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos do Nosso Lar. Esse programa vai ficar gravado a posteriori para quem quiser assistir. E esse bate-papo, a ideia é a gente fazer sempre uma roda de conversa entre o Nelson, no caso, hoje, o nosso convidado, que é o Rivaldo Sábio, que já já vou apresentar ele, e Joana de Ângeles também. Joana de Anjos também a gente tenta trazer ela para a nossa conversa de acordo com o nosso tópico, com o nosso tema que a gente conversa aqui em conjunto. E claro, eu sempre convido a todos para interagirem, para ficar aberto a perguntas, para todo mundo participar conosco desse bate-papo. Porém, hoje, não sei se vai ser só eu e o Rivaldo aqui, porque como caiu, acho que todo mundo foi bloqueado. Mas de qualquer maneira, se você está escutando e vendo isso depois, tomara que você goste desse conteúdo, tomara que você se interesse também. O nosso tema de hoje é o Pedagogia Espírita. E o nosso convidado é um conterrâneo meu, que veio lá do Rio de Janeiro, que também não está mais no Rio de Janeiro como eu, que estou aqui na Ilha da Madeira. Ele está lá em Goiânia. Ele também é psicólogo, é doutor em psicologia da educação em Portugal, professor universitário aposentado, escritor de livros espíritas e presidente da Academia de Letras Espíritas do Sergipe, a ALESE. E além disso, ele tem nome de craque. Tem nome de craque duplo. Para É quem gosta de verdade. futebol, sabe o que eu estou falando. Ele é o Rivaldo Sávio. É. Seja bem-vindo, Rivaldo. Boa tarde. É um prazer estar com você no Boa bate-papo. tarde, Nelson. Você sabe que essa história do nome, muitas pessoas já me perguntaram e falaram: "Mas seu pai gosta tanto de futebol?" Você fala, na época que o Rivaldo e o Sávio fizeram sucesso no futebol, eles ainda não eram nascidos, né? O meu nome é bem depois, eu sou um pouquinho mais velho que eles, né? Mas tem outro, o nome tem outro motivo, assim, que é também uma loucura, né? Era o nome do meu tio, que tinha falecido, e Sávio por causa de um santo católico, Domingos Sávio. Aí ficou Rivaldo Sávio, né? E uma mistura, né? Não combinam, mas deu certo, né? Que legal. Mas Interessante. é um prazer enorme estarmos aqui. Agradeço o seu convite. Já tinha feito uma live com você algum tempo atrás, acho que foi na Alese, né? Foi. Ao qual eu represento, né, a Academia de Letras Espíritas de Sergipe, a única academia de letras espíritas do Brasil, viu? A única que está aí e a gente divulga livros, lives, palestras, enfim. A gente faz o nosso trabalho aí de divulgação do espiritismo e já tem 6 anos já e tem dado certo, graças a Deus, viu? Que Estamos legal. aí, estamos junto. Que legal, Rivaldo. Que bom, Brasileiro. Olha, já tem alguém aí nos vendo. Acho que o pessoal vai chegando aos poucos. Tomara que apareça alguém. Olha, Pronto. que bom, ó, tá vendo? Sejam Vai bem-vindos. chegar mais gente do que a gente imagina, você vai ver. A gente imagina zero, chegou um, já está 100%. Pô, já é 100%. É Mas olha, verdade. se a gente começar, pessoal, eu vou fazer a nossa oração para a gente entrar aqui em contato com a espiritualidade, esse momento, se reunir, levar o nosso pensamento. Então, eu convido a todos, em conjunto comigo, quem se sentir à vontade, é claro, a fecharem os olhos. E assim rogamos e agradecemos primeiramente a Deus Pai por mais essa oportunidade, por mais essa encarnação. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso companheiro, nosso amigo, que nos auxilia a caminhar por essa encarnação, por essa vida, aprendendo um pouco mais na tua seara de amor. Agradecemos a toda a espiritualidade que prepara esse ambiente no canal Amigos do Nosso Lar, que de alguma forma permite, estabelece uma harmonia para que possamos aqui aprender todos em conjunto, um com os outros, com a mensagem do Mestre Jesus. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse bate-papo
com Joana de Ângeles. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Desculpa, sejam bem-vindos. Já tem mais gente entrando, que eu estou vendo ali aquele númerozinho lá em cima. Fico Vou feliz. refazer o convite aqui. É um bate-papo entre Nelson, o Rivaldo Sávio, Joana de Anjos também, que a gente vai trazê-la aqui já já, com alguns trechos interessantes que eu separei aqui sobre o tópico de hoje. E convido a todos vocês participarem também. A ideia do bate-papo é a gente estarmos aqui reunidos, trocando um pouco. Então, dúvidas, comentários, quer mandar um oi, um alô, um beijo, um abraço, sejam todos bem-vindos. Tá bom? Legal. Então, vamos começar a falar um pouco sobre essa história da educação, da pedagogia espírita. E eu queria chamar aqui o Rivaldo, convidar ele a falar um pouquinho dessa história da base, lá do início, como é que foi essa formação. Fala um pouquinho para a gente, Rivaldo, sobre esse tópico, por gentileza. É importante a gente começar do começo, né? Então, esse processo, né, José Herculano Pires, foi um dos primeiros escritores espíritas, né, a escrever sobre a pedagogia espírita. Mas ele não foi o primeiro a trabalhar com isso dentro do Brasil. Né? O início se dá com Eurípides Barçanufo. Mas José Herculano traz no livro dele A Pedagogia Espírita, de 1970, ele traz o seguinte questionamento. Ele diz assim: por que a pedagogia espírita? Ele fala isso logo no início do livro. E ele cita René Hubert, que diz o seguinte: a educação é um ato de amor, pelo qual uma consciência formada procura elevar uma consciência em formação. Então, segundo Herculano Pires, a, a educação espírita ou a pedagogia espírita, ela busca essa formação, mas não é uma formação tradicional, é uma formação ampla, holística, onde a gente observa a criança e o jovem como um ser interexistencial, ou seja, não é um ser só de carne, mas que tem uma vivência anterior no processo espiritual. Então, aquela criança, na verdade, pode ser um espírito muito mais antigo do que o nosso, e até muito mais capacitado e desenvolvido do que o do professor, por exemplo. Então, Herculano ele tenta mostrar por aí. Mas a origem, como eu falei antes, o Nelson, ela se dá lá atrás com René, desculpa, com Pestalozzi. Né? E Pestalozzi ele se baseou em Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um grande filósofo, educador francês e que criou um livro chamado O Emílio. E nesse livro ele coloca instruções, né, de como educar o Emílio, que era uma criança fictícia, né? E essa criança tinha toda uma educação pelo amor. Uma educação baseada no carinho, na atenção, na observação, onde a criança era valorizada como um todo. Então já era muito diferente daquela época, né? Século XVIII. Né? E Pestalozzi teve Rousseau, Jean-Jacques Rousseau como um grande mentor e desenvolve na prática toda essa visão da educação pelo amor na Suíça, em Verdun, no Castelo de Verdun. E desenvolve uma educação belíssima, baseada numa visão do amor à criança, especialmente, e de um trabalho educacional que trabalha todas as características e potencialidades do ser humano. Os aspectos religiosos ou espirituais, se assim aqui o queiro entender, né? Os aspectos científicos, artísticos, enfim, é, é, todas as ciências que existiam na época, Pestalozzi desenvolvia no castelo, que não tinha horário, não tinha portas cerradas e recebiam qualquer pessoa, ricos, pobres, filhos de reis, pessoas do povo. Quem podia pagar, pagava, quem não podia, não pagava. E ele desenvolve toda uma perspectiva de uma instrução, que, como ele chama, de educação pelo amor.
através da observação da natureza. Ele saía da sala de aula, observava a natureza, utilizava a natureza de Deus para explicar aspectos da ciência, da biologia, da química, da astronomia e por aí vai, né? E a criança tinha voz ativa. A criança ela era ouvida, ela questionava os professores e trazia o ponto de vista dela, que era valorizado. Ora, repare só, Nelson, naquela época e ainda hoje, menos, é claro, sempre foi uma educação mais centrada no professor, uma educação muitas vezes autoritária, agressiva, né, com castigos físicos, e Pestalozzi já imprimia um outro tipo de educação, um outro tipo de avaliação, né, com critérios outros. Né? E, por coincidência, que não é coincidência, Allan Kardec foi aluno de Pestalozzi. Repare só, como uma coisa está ligada à outra. Ele foi para a escola de Pestalozzi com 9 anos de idade, se eu não me engano, ele sai com 18 ou 19, já como professor. E ele, inclusive, deu aula na escola de Pestalozzi, que ele aproveitava os melhores alunos para já ter uma formação acadêmica de professor. E Kardec era uma pessoa brilhante, né? Falava vários idiomas, tinha um conhecimento vasto sobre ciência, era um cientista, né? Sobre filosofia, que ele aprendeu com Pestalozzi, né? Não foi com qualquer um. Né? E vai desenvolver na França a sua primeira escola com todos os princípios pestalozzianos, entendeu? E essa base educacional, Nelson, vai dar base para a doutrina espírita. Aí é que está o detalhe. A doutrina espírita ela tem um caráter pedagógico, onde o processo reencarnatório eu venho para cá para aprender, aí aprendi, volto de novo, passei de ano, volto de novo e volto de novo. Oh, mas eu não aprendi bem matemática, não aprendi bem química, volta de novo. Aí eu não aprendi moral, não aprendi a ética, volta de novo. Então é um processo pedagógico constante, contínuo, eterno. Então essa visão pestalozziana da formação de Kardec, ela é impressa dentro da formação da criação ou da codificação, melhor falando, do espiritismo. E no livro dos Espíritos, Kardec fala, ele coloca no livro dos Espíritos, deixa eu até ler aqui a frase: a educação é a chave do progresso moral. Tem uma passagem que ele coloca exatamente isso. Ele mostra que o processo educacional é fundamental. Ora, ele era professor, né? Então, na sua essência, né? Então, ele acreditava nesse processo. Então, a base começa aí. E no Brasil, trazendo para o Brasil, quem implementa inicialmente é Eurípides Bassanufo, no início do século XX, cria a primeira escola espírita no Brasil em 1907, chamada Escola Allan Kardec. Aí tem uma história muito, muito bonita com Maria, que ajuda na estruturação dessa escola, que existe até hoje lá em Sacramento, no interior de Minas Gerais. Né? Então, a base começa aí. Né? E aí vai desenvolver todo um processo de educação espírita que é, digamos assim, um novo parâmetro de educação, saindo de uma educação materialista, como Herculano Pires fala, uma educação tradicional, rotineira, que trabalha apenas os processos de memorização, que não é a única coisa presente na nossa cognição, não é, mas que na educação espírita vai se desenvolver outras características, como a atenção, a criatividade, a reflexão, a crítica, o desenvolvimento da inteligência prática, a observação, principalmente a observação, porque ele levava as crianças e dizia: o que vocês estão vendo aqui na natureza? E a partir desse olhar, a criança ele começava a inserir os aspectos científicos, artísticos, culturais, entendeu? Ele implementando isso. E Eurípides Bassanufo faz o mesmo na escola dele. Eurípides também era professor,
né? Eurípides tinha uma visão católica, mas quando ele tem contato com o espiritismo, ele assimila todo esse processo e traz para a sua educação essa educação pestalozziana, entendeu? Só que ele torna isso prática. Você não fica só na teoria, ele cria todo um parâmetro de práticas educacionais que desenvolve a caridade, a moralidade, a justiça, o amor. Por exemplo, ele levava as crianças da escola dele para os orfanatos, para os hospitais de leprosos, para hospitais de doentes mentais, para tratarem os pacientes. Levava roupa, comida, remédio que ele produzia na sua botica, né? Que era na casa dele, com auxílio das irmãs dele, e psicografada por Bezerra de Menezes, né? E que fazia as receitas e fazia os remédios naturais e entregavam para os pobres da região ali de Sacramento. E os alunos participavam disso. Isso é que é interessante. Não só, e os professores. Uma outra característica interessante que a escola de Eurípides tinha o mesmo princípio. Paga quem pode, quem não pode, não paga. Então, a maioria era pobre. Muitos alunos negros, que naquela época, no início do século XX, por questões raciais, de preconceitos, os negros eram colocados à margem. E cria também salas de aulas mistas, meninos e meninas, que não existiam naquela época. Era separado, o ensino para a mulher era um, para o homem era o outro. Para a mulher, o ensino era bem mais inferiorizado, né? Para o homem, tinha um caráter mais amplo. Então, ele coloca todos os dois juntos na mesma sala. E introduz também professores negros na sua escola, entendeu? Então, ele cria uma revolução educacional em Sacramento, que é uma cidadezinha que ainda hoje é um ovo, é bem pequenininha, e ele traz todo esse conhecimento na prática. E isso ganha um vulto enorme. Entendeu? E olha, Nelson, Eurípides morre com 37 ou 38 anos na gripe espanhola em 1918, bem novo. E bem novo ele fez esse tanto de coisa. Sem falar que foi vereador, né? Sem falar que ele era jornalista, ele fazia peças de teatro, entendeu? E criou o centro espírita na cidade, e ele era católico daqueles praticantes. Imagine, foi taxado de louco, foi excomungado da igreja, né? Aconteceu tudo de ruim com ele, mas ele continuou desenvolvendo, porque ele teve inclusive o apoio, como eu falei logo no início, de Maria. Não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer espírito, é uma alma nobre e luminosa que deu um apoio a Eurípides, porque Eurípides não só era um grande professor, mas ele era um médium fortíssimo. Eurípides tinha uma capacidade mediúnica de desdobramento simultâneo, né? Ele tinha coisas assim, e ele mostrava isso para os alunos. Os alunos não tinham medo. Os alunos entendiam que ele estava desdobrado, entendiam que era uma psicografia, participavam, entendeu? Então, Maria deu todo o apoio, por quê? Porque ele tinha uma escola antes, e essa escola era uma escola tradicional. Quando ele teve o contato com o espiritismo a partir de um tio dele num centro espírita rural, numa fazenda, nos arredores de Sacramento, Eurípides fica encantado. Ele lê em uma noite o livro de Leon Denis, né? E ele fica encantado com aquilo e vê que aquilo tem respostas para o que acontecia com ele, porque ele era médium. Ele não conseguia entender ali, a Igreja Católica não explicava aquilo para ele. Né? Ele falou, poxa, por que acontecem essas coisas comigo? Né? E Leon Denis abriu esse leque para ele, a partir de um centro espírita de um tio dele, repare só, que era tratado como um maluco, aquele tio maluco, né, que fala com os mortos, né? Agora eu não me recordo o nome do tio,
Senhor Mariano, lembrei. Senhor Mariano. O senhor Mariano abriu as portas para Eurípides nesse sentido. E ele traz isso aí. Entendeu? E quando a escola não ia bem, porque toda a cidade de Sacramento ficou contra ele, achou que ele era maluco. Imagine você, no início do século XX, numa sociedade católica radical, o cara cria um centro espírita e muda de religião e muda toda a perspectiva. Ele mudou de parâmetro, né? Então ele foi fortemente criticado. Maria, ele tem um desdobramento, né? E ele mesmo faz a psicografia de um texto que Maria escreve para ele, dizendo o seguinte: continue com a escola, mude o nome da escola para a escola Allan Kardec. A escola era a escola sacramentana, não sei o quê. Mudou para a escola Allan Kardec. E toda quarta noite faça o evangelho. Toda quarta noite. E dê aulas de astronomia. Maria foi bem específica assim no recado. E ele fez exatamente isso. E a escola começou a dar certo. E os alunos começaram a ir para lá. E a sociedade sacramentana começa a perceber que a escola tem um diferencial. As crianças são bem tratadas, as crianças são educadas, as crianças melhoram na sua formação acadêmica, intelectual, né? Então, Eurípides tem um arsenal de práticas que são impressionantes, impressionantes. Quando você pega a biografia de Eurípides, né, e é interessante também que a grande maioria dos espíritas, de maneira geral, não tem uma noção de quem foi Eurípides, né? Ele vai trabalhar toda essa prática pestalozziana, né, efetivamente, contra tudo e contra todos, né, e faz um trabalho belíssimo. E após o seu desencarne, o trabalho continua, a partir dos seus ex-alunos, que criam escolas, tanto lá em Sacramento como em outros estados, né, com o mesmo princípio que existe até hoje. Lá em Sacramento foi criada uma escola chamada Eurípides Bassanufo, foi criado, se eu não me engano, foi na década de 60, e que foi criado por uma ex-aluna dele, que era órfã, que foi acolhida por Eurípides, Corina Novellino, que depois faz um livro biográfico do Eurípides, e mostra aquilo tudo que ele fazia lá, ela repete na escola, que existe até hoje, né? Uma escola modelo, que eu até utilizei na minha pesquisa de pós-doutorado, pesquisa essa que virou esse livro, Nelson. A história da pedagogia espírita no Brasil, foi É. fruto dessa pesquisa, e eu fui colher informações lá em Sacramento, conheci a diretora da história, que é bisneta de Eurípides, né? Filha da grande médium Alzira França Amuy, é Alzira França Amuy Bessa, né, o nome dela. E ela escreve vários livros sobre educação espírita, e o mentor da escola, evidentemente, é o próprio Eurípides Bassanufo. Ele é o mentor na escola, e toda quarta-feira à noite, como Maria assim determinou, eles fazem um encontro espírita, né? E como a Francine, que é a filha da Alzira, me falou, vai quem quer. E aí o que acontece? Todo mundo vai. E a maioria não são espíritas. A maioria não é espírita. E são pessoas pobres, são pessoas carentes. A escola é bancada pelo centro espírita, não é bancado pelo município, não entra dinheiro nenhum do Estado, nada. E a escola é uma escola modelo, que tem todos esses princípios pestalozzianos e que foram replicados por Eurípides de uma maneira ímpar. Entendeu? É impressionante. E aí você vê o resultado. Não foi à toa que o Herculano Pires cria o livro Pedagogia Espírita, e ele toca muito nesses aspectos, porque ele vê que a pedagogia espírita é necessária para uma formação de um homem integral. Aí entra a Joana de Ângeles, né? Eu vou dar a É. deixa para você. Eu vou dar a deixa para você aí. Olha, eu tô aqui, até aqui abismado, abismado não, surpreso mesmo. Tanta informação, quanta coisa interessante, Rivaldo. Quanta coisa que eu Muito, já sabia muito. assim, muito superficialmente,
mas você trouxe agora com alguma profundidade e colocando certos aspectos que é muito interessante a gente analisar. E uma Sim. palavra aqui que você falou, que eu acho que é mesmo por aí, é a revolução, porque isso é tão diferente da minha concepção, Exatamente. no meu processo educacional, que eu tive, o que eu vejo por aí, que é algo que rompe o que a gente está acostumado, o que a gente vê, essa questão da educação pelo amor, essa interação, estimulando a criança para fazer parte dessa troca e estar Sim, um coparticipante da sua própria educação, estimulando, trazendo ela em conjunto, né? E essas sim, bases da educação ser a chave do progresso moral, a formação do homem integral, como você falou, são realmente esses critérios que a gente tenta hoje aqui, enquanto adultos, né, vivenciar de alguma forma e modificar. Mas que bom essa veia, de alguma forma, já para preparar essas bases estruturais. Quem dera eu, resumindo, tivesse esse tipo de educação lá quando criança. exato. Todos nós, Exato. os nossos filhos, É. poder ter acesso a esse tipo de amor e de uma educação num rompante completamente diferente do que é a academia como um todo, pelo menos até onde eu Sem dúvida. conheço. Deixa eu só abrir antes de trazer Joana de Anjos para a gente aqui. Vou fazer aqui, ó, trazer alguns comentários. Primeiro é a Maria Henriques, que está aqui em Portugal. Que bom, Maria, que você achou nosso link, que a gente se perdeu, mas que bom que você nos achou agora. Boa Legal. noite, Nelson Tavares e convidado. E ela faz aqui uma pergunta, é a pergunta que é o Rivaldo que vai responder, que eu não vou nem me arriscar. A pergunta que é a seguinte: pode reunir-se numa tríade pedagogia da liberdade e livre-arbítrio, pedagogia da ação, só aprendizado, desenvolver potencialidades e pedagogia do amor de Fraga, o processo evolutivo, É, concorda? eu acho que é de, Embaixo ela eu escreve acho que é de, eu acho que é de traga, que traga o processo evolutivo. É, que é, traga o é, processo que evolutivo. traga o Perfeito. processo evolutivo. Veja só, pode sim, Maria. Veja só, a pedagogia espírita, ela vai trabalhar exatamente a potencialidade humana como um todo, de forma assim, integral, holística. Aspectos afetivos, aspectos intelectuais, aspectos físicos, artísticos, culturais, quer dizer, o que está no homem e o que está fora dele, né? E fazendo com que essa criança se integre. E o professor, o educador, ele vai ter essa perspectiva de que aquela criança é um espírito eterno. Né? Então, é uma outra perspectiva que sai do materialismo. Então, você entende que aquela criança não é um ser ignorante, né? É um ser que está num processo evolutivo espiritual, talvez até mais forte do que o seu, mais capacitado do que o seu. Então, o respeito àquela criança é outro. Porque hoje, Nelson e Maria, o processo é de entender o ser humano físico, é o corpo. Ah, aquela criança frágilzinha ali, coisa e tal. Não é só aquilo. Ela tem capacidades que podem, devem ser desenvolvidas se a educação permitir. A nossa educação hoje, e você falou muito bem, Nelson, ela é limitante, ela é repetitiva, ela é behaviorista, ela é condicionante, estímulo, resposta e reforço, é esse processo. E aí você só formula, a criança só trabalha na criança aspectos da memória, ela memoriza número, datas, contas, fórmulas, mas isso não gera um aprendizado significativo, como dizia Vygotsky. Repare só, a pedagogia espírita, que surge lá atrás com Pestalozzi e depois com Kardec e aí com Eurípides, ela trabalha muito mais tempo esses aspectos teóricos que Vygotsky, Piaget, que já falava de uma educação construtiva, né, onde a criança é participativa, a criança constrói essa educação. Repare só, muito mais antes do que isso. A psicologia vai entender isso muito depois. Mesmo assim, essa educação, que é uma educação ampla, que trabalha a aprendizagem, a ação, a observação, dentro de um princípio de respeito pelo amor, ela não colou. Por quê? Né? Foi uma educação porque, infelizmente, os nossos gestores
públicos no Brasil e no mundo têm uma visão de que educação não deve ser amplificada. Quanto mais ignorante formos, quanto mais massa de manobra seremos. Então, aquela falácia que existe ainda no Brasil, Nelson, é tudo pela educação. É uma conversa fiada, né? Então, assim, a educação é pobre, limitante. Eu vou dar só um exemplinho. Em 2019, antes da pandemia, eu perguntei a duas turmas, eu era até janeiro era professor universitário, né? Me aposentei. Eu perguntei a duas turmas de letras: quantos livros vocês leram durante o ano? 120 alunos. Nenhum, Nelson, tinha lido. Nenhum tinha lido um livro. Impressionante, turmas de letras. Então você vê por que isso? Porque os alunos são incapazes? Não, porque eles não têm a perspectiva de crítica, de avaliação, de interpretação. Você pega um texto, o aluno não consegue ler, aluno adulto. Por quê? Passaram por todo esse processo condicionante a vida inteira. E a pedagogia espírita, ela não é condicionante, ela é participativa, ela é construtiva, e o aluno é respeitado, inclusive no seu erro, na sua perspectiva, porque ele vai errar. Mas por que que errou? Por que que é assim? Porque a criança vai perceber na prática, na vivência, na experiência, na ação, como a Maria falou. E aí o aprendizado é mais significativo, ele é profundo. E eu não esqueço. Eu não esquecerei jamais, porque aquilo tocou a minha alma, entendeu? E quando eu for chamado a lidar com aquele aprendizado, ele vem naturalmente, porque aquilo realmente eu aprendi, eu não apenas memorizei. A memória é um dos aspectos da cognição, não é o único, não é? Então pode sim, Maria, ter essa visão e a educação hoje não tem. É materialista, limitante, e a formação dos professores que advém daí também o é. São professores, não que os professores não queiram ensinar os alunos, não é isso, mas eles também têm uma limitação na sua formação. E aí eles vão fazer, vão dar de si o que eles podem dar, né? Mas a grande maioria segue a mesma cartilha da educação tradicional, magistocentrista, onde o professor é o centro da educação e a criança é um zero à esquerda. Não pode ser assim, né? Perfeito, perfeito, Rivaldo. Interessante porque é um processo que estimula a autonomia, né? Ao contrário Exato. da coisa que você falou, de colocar ali, é quase que Ctrl C, Ctrl V, né? Que é mais ou Isso, menos a educação. isso Copia e mesmo. cola. Então, para que eu vou ler livro? Para que eu vou me Você preocupar manda com um a aluno automação? fazer uma pesquisa hoje, ele faz isso, ele não pesquisa, ele não vai ler o livro, não vai na biblioteca, ele Ctrl C, Ctrl V, acabou, né? Para quê, né? Para Horrível, que é mais prático, hoje a né? tecnologia não vem em função da educação nesse caso, vem a favor Exatamente. de replicar o que a gente precisa dizer para o professor ir lá e dar nota e pronto, está despachado e já estou formado, tenho um diploma e aí eu tenho, teoricamente, a minha capacitação profissional para, enfim, Mas, educacional para seguir a minha vida. Mas tem uma coisa interessante aqui que a Maria colocou, que eu quero comentar. Ela falou sobre, no final, falando sobre pedagogia e evangelização infantil. E aí eu quero dizer, isso. queria comentar sobre isso, porque é importante, Maria, também. Foi uma ótima pergunta, tá, Maria? Obrigado pelas perguntas. Aliás, todos aqui que estão conosco, sejam bem-vindos. Todas as perguntas é ótimo que a gente vai trocando. Exato. Essa questão da criança e a educação espiritual. Atenção que eu não falei espírita, falei espiritual. Eu vou dizer por quê. Porque a escola e a vida vai nos ensinar, aí o YouTube, hoje em dia as crianças estão aí ao videogame, né? Vão ensinar aquela história, digamos assim, que está no mundo. Porém, nós, pais, educadores, aqueles que hoje vislumbram esse plano um pouco mais aberto, que é um pouco disso que a gente está conversando aqui, eu acredito que o papel dos pais, a responsabilidade, é exatamente trazer essa informação, esse conteúdo, essa educação, além que a escola tradicional vai poder dar. Agora, se a criança depois vai virar espírito ou não, isso é com ela. O importante
É já ali plantar a raiz e abrir esse horizonte desde criança, porque muitas das crianças, ou a grande maioria, tem, infelizmente, essa visão limitada, materialista, e que nos engessa muito e naturalmente vai nos levando por caminhos de outros valores que é a proposta que a gente está aqui para aprender com a proposta de Jesus, que é como agora o Rivaldo falou, que é a proposta de amor. É como ele disse lá no início, educação pelo amor. Não é educação para ganhar dinheiro, ficar rico e tirar onda e comprar, esbanjar e fazer e acontecer. São outros valores que a gente vai entender numa educação, numa evangelização infantil, por exemplo, como a Maria falou, que eu acho muito relevante, ou educação aí no mundo, que eu tenho que, poxa, tenho que arrumar o meu, farinha pouca, meu perão primeiro, é a competição, tem que aprende desde criancinha que o amiguinho do lado daqui a pouco ele é o concorrente. Então, peraí. Vamos. Se der, se ele é amiguinho, abraça ele, mas daqui a pouco você está empurrando ele. É uma educação num formato Exatamente. diferenciado que a gente É, aprende nesse todo, que somos todos filhos do mesmo pai, que estamos aqui no aprendizado no amor, que a gente está aqui para evoluir através dessa encarnação. Então muda completamente esse panorama. Então, sim, Maria, acho importantíssimo, ainda bem que você colocou, porque, na minha opinião, tem tudo a ver dentro das possibilidades do ensino tradicional, que é a grande maioria no mundo, isso que o Rivaldo está falando é uma revolução, é algo muito novo, mas ainda assim, isso. dentro da metodologia tradicional de ensino, a gente pode dar um pouco além. E esse pouco além talvez seja aí numa educação dentro de um centro espírita, ampliando um pouco mais. Claro que não vai ser igual dentro da escola. Que bom seria se todas as escolas fossem com essa base Exato. pestalozziana, como o Rivaldo falou. É. Mas olha, seguindo aqui que tem mais. Quer comentar alguma coisa, Rivaldo, antes que eu continue aqui? Só rapidamente. A Por favor, por favor. pedagogia espírita não é evangelização, ela é maior do que evangelização. Hum, Ela trata o indivíduo como um todo. Na porta da escola Eurípides, que foi uma frase retirada do próprio Eurípides, está lá escrita na porta da escola, que já me chamou a atenção quando eu entrei, dizendo assim: ó, aqui não se educam espíritas, se educam espíritos. Olha a diferença. Então, a educação dele não era espírita, ele era educação ampla. Falava de valores éticos, morais, de justiça, de amor, na prática. Qual é o melhor aprendizado você falar de amor? Você ir lá no hospital lidar com velhinhos, né? Ou levar remédios para pessoas doentes. Você está vivenciando o amor. Isso é o amor. É diferente você falar o amor, vamos fazer um conceito do dicionário. Amor é isso, isso e aquilo. Não. Pera lá, isso aí é a mesma educação anterior. A evangelização, ela tem um foco específico, ela vai focar na educação dos espíritas, entendeu? Que é válido, é muito importante. Herculano Pires fala isso, ó, todo centro espírita deveria ter uma escola de pedagogia espírita lá dentro. Não tem, né? Mas deveria ter. Mas como não tem, mas tem evangelização, a evangelização ajuda muito. Porque vai dizer o seguinte: olha, eu vou ajudar o meu filho, essa criança aqui, a ter uma formação espírita. Se ela vai ser espírita, como você falou, não sei, mas eu vou dar a base para ela, que a escola tradicional deveria dar, entendeu? Então, e não dá. Né? Quando muito, escolas católicas, que a gente sabe que existe muito no Brasil, tem aí em Portugal também, e que passam conceitos do catolicismo, né? Discretamente, né? Passam os conceitos do catolicismo. Ótimo, ok, já é alguma coisa, mas não é isso que ele fala, é a educação do espírito mesmo. A criança entender que ela é um espírito eterno, que ela não é só aquele corpo físico, entendeu? É uma coisa assim, é uma outra visão de educação totalmente diferente, né? totalmente Não tenha diferente. dúvida. Né? Verdade. É um novo paradigma, um novo Novo. paradigma. Uma revolução mesmo, como você falou ainda há pouco, né? Exatamente. É tudo novo. E ainda se faz novo. É interessante que faz tanto tempo, né? Mas é tão atual, tão Rapaz, revolucionário. eles É estavam tão. além do tempo, esses caras estavam além do tempo, não tenha dúvida. Né? É A, Ma- impressionante.
A Maria agradece aqui, muito bem, obrigada pela explanação e resposta. Ela também embaixo coloca, ela diz, sou enfermeira, meu querido, como eu o entendo. Tá falando Ó, com... tá vendo aí? É isso aí, Maria. E tem mais Beleza. uma pergunta aqui, é a Milene Pacheco, que é lá do Rio Grande do Sul, que diz o Sim. seguinte, nossa amiga também que nos acompanha. Boa tarde, queridos. Quanta riqueza escuto nessa live. No geral, os centros espíritas brasileiros utilizam os ensinamentos da pedagogia espírita? Interrogação. Obrigada. Não, não, infelizmente, querida. Eles vão trabalhar, lógico, tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa, porque a pedagogia, ela ajudou, essa pedagogia de Pestalozzi ajudou na formação do próprio Kardec e, evidentemente, aquilo é ultrapassado para a codificação espírita, sem dúvida. Então, todos aqueles conceitos que a codificação espírita traz está na pedagogia espírita. Só que é feito de uma outra forma. Não sei se você já atuou, já viu como é uma escola de evangelização. É uma coisa assim muito infantil, claro, mas que fala de alguns conceitos de amor, de reencarnação, não sei o quê, muito superficial, né? De uma forma lúdica, porém não vivencial. Entendeu? E aí carece muito, né? Porque a criança tem aquela noção, né? Mas aquilo não é vivido por ela, entendeu? Não é porque é só ali, é uma hora de aula, saiu geralmente no final de semana e volta para a escola dela tradicional na segunda-feira, aprendendo, ou seja, desaprendendo tudo depois, né? Eu me lembro, o Nelson, essas coisas sempre suscitam a nossa memória, né? Eu passei pelo catecismo católico lá no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, lá na freguesia. E eu me lembro que eu perguntava sempre para a professora, que era jovenzinha, eu era uma criança, eu não entendia por que são três em um, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu falei, como é que cabe três pessoas em uma? Eu perguntava para ela, ela não entendia. Eu enchia o saco da moça, ela mandava eu calar a boca. Eu não, porque eu já questionava, mas como é que cabe três pessoas em uma? Porque é um dogma católico que era empurrado goela abaixo. Não existia ali nenhuma reflexão, nenhuma crítica, nenhum ponto de vista. Ele mandava a gente calar a boca, né? Você vê. Então, isso aí é limitante, isso não é aprendizado. Não é aprendizado, né? Então, a evangelização espírita caminha nessa direção, digamos assim, mas ainda falta muita coisa. Vou compartilhar com vocês também aqui. O meu catecismo também foi no Rio de Janeiro, mas foi no Grajaú, ali pertinho de Jacarepaguá. E uns aninhos depois aqui Isso. do Rivaldo. Mas eu não lembro que pergunta que eu fiz, mas eu lembro de uma resposta que ecoava muito no meu ouvido, que é o seguinte: os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. Acho que ela não mandava Os calar a mistérios boca, de mas era um Deus. cala a boca nos mistérios de Deus, para despachar. Porque aí entra no mistério, pronto, né? Tudo misterioso e Mistério. mistério a gente não sabe Que o que mistério é é. esse, né? Que mistério é esse? Mistério é esse. É É interessante terrível. que a gente vê exatamente essa proposta de Kardec na contramão, que não tem mistério nenhum, que é a fé raciocinada. É encontrar o Isso. Pai, o alto, através do raciocínio, dessas perguntas, do estímulo dessa troca com o É, professor também, com todos ao nosso redor. Né? Muito exatamente. interessante. Agora, aqui a Maria. Peraí, Maria Henrique já falou. Agora a Maria Iraides. Maria, nunca sei falar seu nome, desculpa, até outra amiga nossa, Maria Iraides. Olá, Nelson e seu Iraíde. convidado. Uma explanação maravilhosa. Parabéns, gratidão. Obrigado, Obrigado. Maria. Obrigado pela participação também, por estar aqui conosco. E eu vou trazer agora. Peraí, a Maria Henrique falou agora da catequese também, está participando conosco. Acabou de escrever. Maria Henriques, aqui de Portugal, nos diz: eu tive catequese e os mandamentos da lei de Deus. É isso aí. Os Então, mandamentos. veja só, é bom isso, não é? Não, eu não tenho. Que fique claro que a gente não tem nada contra a forma como cada religião ela educa os seus membros, né? Seus filhos, seus jovens, né? Cada um vai pelo seu caminho. Educar sobre os mandamentos da lei de Deus é ótimo.
né? Porque a criança passa a entender que tem um Deus e tem leis de Deus, tudo. Só que a forma como é feito é que não é adequada, ou pelo menos não é a melhor, na minha maneira de ver, né? Que é a maneira exatamente que foi proposta por Eurípides. Não é por aí, né? Mas é claro, melhor você ensinar o mandamento da lei de Deus do que não ensinar nada. Não tenha Com dúvida, porque a certeza. criança vai ter uma visão assim: opa, existe um Deus e ele tem leis, eu tenho que cumprir essas leis. Pelo menos isso. Mesmo que não seja raciocinada, seja repetida, simplesmente, já é alguma coisa, né? Não tenha Com dúvida. certeza. Eu concordo com você, Valdir, e é interessante isso. Eu vou até puxar para um outro lado aqui, porque eu penso muito sobre isso. Eu vejo muitas guerras, não só do passado, e agora do presente, né? Vamos pegar aqui Uhum. a Rússia com a Ucrânia, dois países cristãos, né? É, Quanto nós cristãos, com vertentes diferentes, ainda não entendemos muito bem essa história de Jesus, ainda é muito confuso. é, Mas eu penso o seguinte, eu prefiro olhar na positiva, que é ainda bem que nós estamos no caminho. Cada um com a sua religião, com a sua interpretação, de diferentes formas, de diferentes interpretações, mas eu é, penso que Jesus é amor e a gente vai entendendo, conforme nos nossos avanços isso, intelectuais, morais, vai chegando de encontro com aquilo que faça razão e que nos explique. Portanto, qual isso. é a Já, religião certa, Nelson? A religião certa é aquela que te responde os teus anseios, que te traz exatamente. e te faz uma pessoa melhor. Então, Sem às dúvida. vezes a pessoa fica brigando de religião e que o meu É, Jesus é melhor que o seu, que o meu Deus é mais forte que o seu, é, não é é. verdade? E que Eu, bom que a e eu, gente E a fala. gente entende o seguinte: já foi pior, né? Hoje está ainda essa Torre de Babel, mas já foi pior, já foi muito pior, né? Antes pegavam os cristãos e botavam numa fogueira, botavam os leões no circo romano, né? Hoje já não fazem isso, né? Aí eu lembrei de uma frase do Freud. O Freud ele foi caçado na Alemanha no pós-guerra, aí ele foge para a Inglaterra, né? O nosso grande Sigmund Freud. E aí um jornalista inglês pergunta para ele: Freud, e aí, estão queimando seus livros lá na Alemanha, em Berlim, em praça pública, o que, que você tem a dizer? Ele falou: ótimo, antigamente eles iam me jogar na fogueira, ainda bem que estão queimando só meus livros, né? Então, assim, houve um avanço, né? Então, assim, Exato. nesse sentido que a religião melhorou em todo a orbe terrena, né? Com certeza, com certeza. E a Maria diz aqui também, participando conosco, sim, os dogmas é a forma como é dado, os paradigmas são diferentes. Sim, Exatamente. são É isso. diferentes. Agora, eu fiquei com uma curiosidade aqui, Ivaldo. De, Aí você falou sobre a escola lá de Sacramento, que foi a primeira escola. E me fala uma coisa, e as escolas de hoje em dia, as outras escolas, como é que está o movimento educacional nesse sentido, hoje em dia? rapaz, é pena que não está, né? Temos algumas escolas espíritas, já teve uma em Sergipe, inclusive, que terminou nos anos 90, né? Eu acho que também por quê? É uma questão também de manutenção, de condição, de dar condição à escola, e toda escola precisa de uma condição financeira, material também. Tem isso também. Tem a questão ideológica, tem a questão pedagógica, né? E também tem as questões materiais. Mas, ó, no interior de São Paulo, existem escolas espíritas, duas delas de ex-alunos de Eurípides Barçanufo, né? No Paraná também eu tenho consciência disso, mas em outros estados realmente eu não sei. Né? Eu não fiz assim uma pesquisa nesse sentido, sabe? Mas eu descobri alguns educadores espíritas que fizeram esse trabalho. E tem uma coisa muito interessante, né? Você tocou isso, eu lembrei agora. Eu fiquei muito feliz porque essa senhora esteve no lançamento do meu livro em Sergipe, A Dora Encontre. Entendeu? A Dora Encontre, ela criou ela escreve sobre educação espírita, pedagogia espírita, e eu comecei a estudar por causa dos livros dela, vídeos que ela fez, e tudo. Ela é lá de São Paulo, da capital, e ela criou uma associação de pedagogia espírita no Brasil.
Existe isso, acho que é desde 2004, se eu não me engano, e que tem os princípios da educação espírita, e ela tem uma universidade baseada, uma universidade particular, evidentemente, baseada nessa educação. Eu não sei se é dela, eu acho não, não é dela não. Fica em Santos e que se baseia nesses princípios, né? É interessante. Então, ela é uma batalhadora dessa, digamos, dessa visão, né? E dessa prática de desenvolver uma perspectiva integradora, integrativa sobre o homem, o corpo, a alma, sob a perspectiva das leis imortais, né, de Deus, da evolução espiritual, da reencarnação, tudo isso dentro de uma visão educacional, tanto no ensino fundamental, como médio, como superior. Então, ela é uma batalhadora nesse sentido. Eu discordo dela de alguns aspectos, tranquilo, mas ela é uma pessoa que tem uma visão muito, muito interessante. Dora Encontre, entendeu? Depois, se você puder, você faz uma pesquisa por aí na internet, você vai encontrar. Ela tem vários livros, ela tem até uma editora e se não me engano, ela me falou lá, fiquei muito feliz de saber disso. O pai dela era amigo de Herculano Pires. Repare só, ela trouxe essa visão do Herculano Pires, que ela conheceu Herculano Pires mesmo. Né? Então ela traz isso de Herculano. Ela tem Herculano assim como um mentor dela. Né? Então, assim, e sem dúvida, o Herculano foi o cara que primeiro escreve sobre isso no Brasil. Repare, Eurípides faz a prática, né? E Herculano ele vai estudar sobre isso e cria. Herculano escreveu mais de 80 livros, cara, imagina, né? Não eram psicografados, não, eram livros dele, né? E Herculano fala sobre a educação espírita, filosofia espírita e tudo mais. Então a Dora Encontre, ela bebeu nessa fonte do Herculano Pires, com certeza. Entendeu? E aí ela faz esse trabalho lá em São Paulo, em Santos, e criou essa associação, né, em 2004, se eu não me engano. Né? Então, assim, é o caminho, mas não desenvolveu. Então, eu tenho me colocado, o Nelson, não sou nenhum arauto da educação espírita, mas como eu fiz um trabalho nesse sentido, eu vi que esse era era um caminho para mim, como educador, como professor, porque eu estava cansado dessa educação tradicionalíssima, rígida, e eu diria até, com licença da má palavra, burra, né? E aí o que, que a gente percebe? Existe outro caminho, por que não desenvolvê-lo? Aí eu fui lá a fundo, né? E essa senhora, Dora Encontre, eu li alguns livros dela e que falam exatamente desses princípios básicos da pedagogia espírita. Não tenha dúvida. Vamos lá. Muito interessante mesmo, Rivaldo. Como você mesmo falou no início, eu acho que é muito novo para muitos espíritas, inclusive para mim. Claro que eu já sabia um pouco dessa história, mas muito en passant. Eu acho que é até pouco explanado mesmo no movimento a Isso, importância, o fundamento. Acho que carecia de mais atenção, de ter um pouco mais de discussão nesse sentido, até para perceber enquanto nós, de alguma forma, podemos colaborar com essa diferença, com esse movimento de alguma forma e fazer diferente, que foi isso. o que o Rivaldo está buscando. Parabéns, Rivaldo. Eu acho que mesmo por aí. Obrigado. E aqui a Maria também, ó, tá dando parabéns junto comigo, olha o que ela diz aqui, ó. Que live maravilhosa. Sim, Nelson Tavares, o seu convidado é extraordinário. Parabéns Ah, aos dois. não vou nem dormir hoje, viu, Maria? Obrigado, Obrigado, muito Maria. obrigado. Eu vou agora trazer aqui um pouco de Joana, no sentido dessa educação, mas o educar-se. Eu retirei aqui um trechinho para trazer ela para a Hum, nossa conversa. Tá vamos lá, lá. para quem quer referência, eu sempre digo, tá lá no livro Celeiro de Bênçãos, na página 33. Um pequeno trecho aqui que eu separei, que eu quero trazer para a nossa conversa, que diz o seguinte. Joana, bem direta, tá? Ela diz assim, nos ajudando, nos auxiliando nesse processo educacional, dessa diferença. O que ela fala? 1/4 de hora diariamente dedicado ao estudo. Pequena página para reflexão diuturnamente. Um conceito espírita como glossário para cada dia. Uma nótula retirada do contexto luminoso da codificação para estruturar segurança em cada 24 horas. Uma noite por semana
ao estudo espírita no dia reservado ao culto evangélico do lar como currículo educativo. Uma pausa para a prece e singelo texto para a vigilância espiritual sempre que possível. Sim, todos podem realizar curso inadiável para promoção espiritual na escola terrestre. O estudo do Espiritismo, portanto, hoje, como sempre, é de imensurável significação. Então, a Joana aqui nos estimulando a esse processo educacional, para nos educarmos de uma forma geral, buscar esse ensino que para 99,999% das pessoas que estamos aqui, nós que estamos aqui, tivemos essa educação tradicional, não só no aspecto religioso, muitos de nós, a grande maioria, viemos do catolicismo, ou de outras religiões, ou de religião nenhuma, mas a doutrina espírita traz um conceito novo, principalmente que rompe um pouco do que está aí pelo mundo. Então, são esses conceitos novos que às vezes batem de frente com tudo aquilo que a gente acredita e vive por muito tempo na nossa vida. E quando eu digo muito tempo, pessoal, não é muito tempo agora só não, tá? É muito tempo várias encarnações. Às Sim. vezes são condicionamentos que a gente já traz já de outras encarnações, aprendizados, vivências, e a gente vem replicando. E para muitos de nós, a chegada da doutrina espírita, de alguma forma, é um véu que se abre, é uma luz que às vezes até cega no primeiro momento, e a gente fica meio atordoado, mas calma, vamos segurar, vamos passo a passo, buscando ir de encontro com aquilo que faz razão. Eu sempre digo isso, tem que fazer razão, tem que fechar o círculo, tem que explicar, não dá para engolir a seco. A proposta da doutrina espírita é através do raciocínio, é o encontro da fé nessa tríade, filosofia, religião, ciência, onde a gente chega de encontro com esse novo sistema de crenças e valores que confronta diretamente o nosso. E que sistema de crença de valores é esse? Que luz é essa? Que informação é essa? É Jesus que nos traz. É Jesus que nos apresenta esse novo sistema de crenças e valores pautados no amor, para nos levar à felicidade. Então a gente vai confrontar isso, e quando a gente confronta, que é para dar aquela analisada, dar aquela balançada e ver, peraí, eu tenho o meu modus operandi, mas tem uma proposta nova aqui e faz sentido. Talvez eu esteja distante ainda. Talvez não é no meu hábito, no meu modo, no meu proceder natural, mas faz sentido para mim. Então por que não seguir? E não é seguir para dizer que é espírita, que agora eu vou estar iluminado e vou ter um lugar lá no nosso lar, não. É para sentir a diferença na tua vida hoje, na nossa vida hoje. Eu só posso dizer, por mim, na minha experiência, não sei, o Rivaldo acredito que sim também, porque ele veio de outra escola, de outra religião, de outra vivência. E quando a gente chega na doutrina espírita, as coisas mudam não é porque a informação mudou. Sim, a informação é o primeiro passo, mas a prática dessa informação que faz sentido para a nossa vida. É a aplicação dela no dia a dia. É quando a gente tira do livro e coloca na prática. E quando a gente coloca na prática, é porque faz sentido e sente esse retorno imediato. Essa felicidade que a gente constrói, essa felicidade que é a proposta de Jesus. Seria muito simples se fosse só estudar. Ah, maravilha, vou lá, vou decorar o Pentateuco, vou pegar os quatro evangelhos, todas as, em português são 18 traduções da Bíblia, vou decorar tudo de cor e salteado, e aí, ó, beleza, sou feliz, já estou resolvido. A gente vai pegar toda essa informação para trazer para a nossa vida, para os nossos questionamentos e aplicar essa proposta de Jesus. Acho que é aí o convite que Joana nos faz. Exatamente. Você tem que vivenciar, né, a vivência. E essa vivência, tanto educacional, na pedagogia espírita, como na prática no espiritismo, uma vivência baseada num processo racional, num processo de entendimento daquele conceito. Não existem os mistérios, como você falou, não é? Os mistérios, tiram-se os véus desses mistérios e se mostra claramente
as leis de Deus, o que ele quer. E mais, e que você é responsável, que nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. E nada daquilo de culpar Deus por isso, culpar Deus daquilo, eu não pedi para nascer, e não sei o quê. Nada disso. Tudo isso cai por terra na medida que você entende que você é responsável pelo seu caminho, pelo seu caminhar. Então, o Espiritismo mostra isso. Né? E aquilo que antes poderia ser entendido como uma coisa sobrenatural, não tem nada de sobrenatural. É explicado pela ciência e o Espiritismo se antecipou, inclusive, à ciência em vários aspectos para entender o que é mediunidade, né? O que são aqueles fenômenos, né? É aquele que a parapsicologia começou a estudar nos anos 30, depois nos anos 50, né? A psicologia vai buscar entender esses fenômenos paranormais, né? E que esses fenômenos não são anormais, ao contrário, eles são fenômenos naturais e que estão dentro da condição humana. Né? Então, assim, é muito interessante isso que você falou, Nelson, porque, de fato, é o entendimento, é a razão. E Kardec tem uma fala, eu nunca me lembro as falas perfeitamente, né? Não tem a memória do Jorge Elahart. O Jorge é fantástico, ele sabe até a página, né? O que diz o seguinte: se o Espiritismo não explicar, questione a ciência. Né? Se o Espiritismo não der resposta, aceite a resposta da ciência. Né? Assim, porque ele dizia: a ciência está aí para explicar. Entendeu? O Espiritismo veio para codificar tudo isso dentro desses princípios científicos, filosóficos e religiosos, para entender essas leis de Deus como de fato elas são. E quanto nós sofremos direta e indiretamente a influência desse mundo espiritual e que antes não percebíamos. Né? Então, Kardec ele vai mostrar isso. São almas inteligentes, são energias inteligentes que atuam sobre nós. Né? E que nós também somos espíritos, só estamos encarnados. Né? Então é por aí. E a educação espírita, o Herculano diz o seguinte: a educação tradicional não consegue ir adiante porque ela não mostra a transcendência humana, ela fica só na materialidade. Então é só aquilo ali. Entendeu? Então, e não é por aí. Né? A própria ciência hoje, quando a gente, esquecendo a educação, falando só da ciência, já percebe que muitos desses princípios que antes eram colocados pelo Espiritismo já são entendidos pela ciência. Né? Telepatia, por exemplo, em uma série de aspectos. O efeito da oração, por exemplo, o efeito que isso causa no cérebro. Né? Tem umas pesquisas muito interessantes, científicas, né? Que mostram o quanto o processo de orar, por exemplo, ou de dar um passe magnético vai ajudar na cura do indivíduo dentro de parâmetros científicos. Né? E o Espiritismo já estava antes aí falando sobre isso. Né? Sempre que eu falo disso, eu lembro do livro Nosso Lar, onde os espíritos ficavam lá em cima no nosso lar, vendo a gente aqui em telas de plasma, não sei o quê, digitando. Os caras tinham computadores lá em cima e ficavam olhando para a gente. O Nelson lá embaixo, o Rivaldo lá embaixo, não sei o quê. Olha o que ele está fazendo de certo e de errado. Então, eles já tinham uma tecnologia, né, que depois veio para cá. Repare só, né, como o Espiritismo, o livro Nosso Lar, acho que é de 1943, se não me engano, já falava disso. Né, de um pequeno exemplo assim bobo, né, mas que mostra claramente o quanto o espiritismo já avaliava e já questionava e já mostrava que aquilo tudo é ciência, não fica apenas no caminho no aspecto religioso tão simplesmente, né? Muito interessante, né? Exatamente, exatamente, Val. Que é o grande papel do espiritismo, porque educação faz parte e está exatamente por aí, não só no aspecto religioso, no aspecto científico, filosófico, unindo tudo. O que a gente vai chegar à conclusão é que o espiritismo vem trazer luz para as nossas vidas. E essa Sim. luz vai vir através da educação. Esse é o papel do espiritismo. Eu separei um trechinho aqui, exatamente até
que a Joana nos traz sobre essa história do papel do espiritismo. Vou trazer a Joana de novo para a nossa resenha aqui, para o nosso bate-papo. Ótimo, Ela ótimo. diz o seguinte: o espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, abre aspas, trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, fecha aspas, convidando o homem para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Assim sendo, é imperiosa a tarefa de estudá-lo, buscando conhecer as nascentes da vida, a jornada do princípio espiritual e trabalhando com segurança e valor a si mesmo para, renovado cada dia, apresentar o índice de melhoria moral e espiritual de cada hora. O conhecimento da doutrina espírita colima na sua aplicação com a assistência social. No entanto, a recíproca não é verdadeira. Espalhemos a revelação espírita e iluminando os que esmagam e estrangulam corações, estimulando a miséria, o desconforto, o abandono de grande parcela da humanidade, estaremos salvando o amanhã, porquanto o homem generoso e esclarecido de agora não renascerá para ressarcir e recuperar-se nas palhas da pobreza e na enxerga da dor. E para finalizar, ela diz o seguinte: quando te encontrares com a moderna metodologia da assistência social, nunca te esqueças de, depois dela, converteres o coração junto ao sofredor em dois braços abertos, à semelhança de Jesus, guardando a postura de quem deseja no próprio seio agasalhar a dor. Olha, que lindo, né? Que Grande lindo. lição de Joana. Nossa, até é brilhante, né? E ela fala, quando ela fala da assistência social, né? Que a assistência social hoje que se move no Brasil e no mundo, ela ainda é muito materialista, né? Por isso que ela falou, a recíproca não é verdadeira, né? Mas se estivermos trabalhando com a assistência social, que trabalhemos dentro do princípio do Cristo, né? Do amor, do acolhimento, né? Ou seja, você ser bem acolhido num hospital, numa escola, numa clínica, né? Numa situação em que você está fragilizado, né? Você ter aquele sorriso, aquele abraço, é outra coisa. É. Não basta ter o aspecto material, é importante, né? Não tenha dúvida. Os governos devem dar de si nesse sentido, de ter uma assistência social plena para a todo mundo, né? De forma com qualidade, né? Mas ter esse processo do acolhimento humano que carece muito, né? E Joana, além de esclarecer essa questão, que é belíssima, ela também fala da importância da psicologia, a nossa área, que o quanto ainda é materializada em termos do entendimento do comportamento humano. E muitos, ainda com muito preconceito, viu, Nelson, sobre entender que por exemplo, o comportamento, a resultante do comportamento, os aspectos emocionais, o inconsciente, tudo, na verdade, são frutos da nossa alma, do nosso processo, né? É, é, de energia vital, né? E que a psicologia cria algumas barreiras ainda científicas frente a isso. Avançou, né? Joana coloca aí no seu trabalho, são 12 livros sobre a psicologia espírita, digamos assim, né? Essa psicologia mais espiritualizada, onde se percebe que existe um ser humano, existe uma alma ali, né? Então, que em vários momentos nós temos que trabalhar a alma do indivíduo, não só o corpo do indivíduo, né? Então, essa percepção ainda é muito distante. Eu me lembro, Nelson, quando eu escrevi o meu primeiro livro, que não era um livro espírita, o livro era um livro de psicologia geral, foi em 94, 1994. O nome do livro era A Psicologia, um Estudo da Alma. Pô, caíram de pau em cima de mim lá na universidade, porque o chefe do departamento veio me perguntar por que eu botei aquele título. Eu falei, mas a psicologia não significa o estudo da alma na sua origem grega? Né? Não é essa? Aí ele ficou sem resposta.
não estou falando nada demais. Mas ele já estava querendo induzir que eu estava querendo falar sobre espiritismo. Ele sabia que eu era espírita. O livro não era sobre espiritismo, né? Mas eu coloquei esse título sugestivo exatamente já para chamar a atenção, né? Hum. E eu sabia que ia ter reações, né? Mas Isso foi, foi de boa. Foi de isso foi boa onde? isso. Isso foi onde? Foi Oi? na UERJ, na Federal do Rio? Onde é que Não, foi? quando eu já professor na Universidade Federal de Sergipe. Ah, de Eu Sergipe. entrei em 92, isso foi em 94. Aí eu escrevi um livro era de psicologia geral, Sim, entendeu? sim, Falando sobre sim. aprendizagem, desenvolvimento, não sei o quê, mas eu tocava assim nas questões espirituais, assim, muito levemente, e o título tinha esse caráter, né? Foi mais para fustigar mesmo, né? Cá para nós, né? Mas aí o cara não gostou, né? Mas aí eu me saí com essa daí, e que é verdade. O que na verdade o que Joana fala, a psicologia é o estudo da alma, né? Que os gregos falavam lá atrás, Sócrates, Platão, Aristóteles, aquela turma boa lá, né? E que a psicologia se materializou e hoje está fazendo o movimento inverso, graças a Deus, né? Aos pouquinhos, mas eu também percebo muito Aos essa pouquinhos. resistência. É, Não sei hoje em dia, né? Já faz uns aninhos já que eu estava, digamos, me formando e participando mais do meio acadêmico, mas sem sim. dúvida nenhuma, até o próprio Jung, que vai um pouco além, né, de Freud, Isso. o pessoal já torce o nariz para ele e fala: Ei, esse aí, Não, ó, os, cuco, cuco, esse aí não é. os freudianos clássicos não gostam do Jung, não. Porque o Jung ele foi por uma vertente, quando ele fala sobre o inconsciente coletivo, toda aquela gama de traços que nós trazemos de cultura às outras. Mas como é que nós trazemos traços, arquétipos de outras culturas se nós só conhecemos essa cultura? Né? Isso Exato, veio da onde? Isso veio exato. da reencarnação de vidas anteriores, né? Então, assim, eles não gostam, não, realmente. Mas eu adoro o Jung. Acho ele ótimo, eu acho ele ótimo. E dizem até que ele era médium. Eu não tenho certeza disso. Dizem que o Jung era médium. Tem Entendeu? um livro tem um livro que ele escreveu que eu não lembro agora, que já faz muito tempo, que um livro dele parece mesmo uma coisa psicografada, porque Uhum, eu não vou dizer, não vou lembrar que pronto, já faz alguns anos aí, eu também não sou muito bom de é, memória, mas é mesmo assim algo fora do padrão, até pela é, escrita dele, percebe-se ali alguns pontos pela é. temática e também pela forma da escrita, sabe? Que aquela coisa que Exatamente. percebe, Era diferente. provavelmente agora se foi uma psicografia ou não, pronto, aí já são outros 500. Mas a Olha, história dele conta alguns fatos também que se assemelham a experiências mediúnicas. É bem é, interessante. quando eu fiz esse livro, o último capítulo do livro é sobre uma junção entre a psicologia, a educação e o espiritismo. E eu cito o Jung, que ele fez uma pesquisa com médiums, que ele, na época era chamado de sonâmbulos. E Hum. ele queria entender como é que essas pessoas em transe falavam com espíritos. Mas ele não vai fundo nessa questão, sabe? Eu não sei se ele teve medo, se foi alguma pressão, não sei. Realmente eu não sou especialista do junguiano, mas ele tem uma passagem que é muito interessante, que ele faz uma pesquisa mesmo, ele entrevista, ele vai lá ver os médiuns em transe, né? E fica absorvido com aquilo ali. Ele falou, nossa, e eram conhecimentos que ele sabia que aquelas pessoas não tinham. Eram pessoas simples e que traziam conhecimento sobre filosofia, coisas profundas. E falei, como é que essas pessoas sabem isso? Né? Aí ele fica meio na dúvida e coloca, enquadra como processos de doença mental, de delírios mentais, etc. e tal, mas na verdade ele sabia que não era, com certeza. Sim. Né? É a classificação entra naquele grande saco, né? É um distúrbio mental, uma ilusão, É, e aí pronto. exatamente. A Classifica, Maria está joga dizendo, naquele. a Maria tá Pode dizendo que falar. ele era médium, sim. A Maria está dizendo aí que ele era médium. É, É isso aí. Obrigado pela exatamente. participação. Eu ouvi essa história também. Né? Bem, agora, voltando aqui àquela questão da assistência social, isso é algo importante que eu quero ressaltar também, é o seguinte. Bom, a questão da assistência social que Joana colocou esse tópico aqui para discussão,
É interessante, sem dúvida nenhuma, porque a assistência social, inicialmente, não só é importante, como é necessária. Aquela Hum, velha frase que todo mundo conhece: saco vazio não fica em pé. Então a sim, gente tem a necessidade, sim, do pão material, sem dúvida alguma, porém, tem um outro pão, que é o pão espiritual. Porque o pão material vai saciar a fome, mas vai acabar logo. Já já está com fome de novo. Agora, o pão espiritual fica, e fica para sempre. E aí, exato. essa oportunidade, esse chamado de que, quando tiver, de alguma forma, auxiliando esse irmão que vem de encontro com a necessidade, também oferecer o pão espiritual, a informação, o acolhimento. Eu gosto sempre de falar, pessoal, não digo isso para não é para catequizar ninguém e chamar ninguém com a bandeirinha do espiritismo e vem, me acompanhe, vem atrás de mim, como se fosse um guia turístico. A É, ideia não é, é essa, tá? A ideia não é nem falar de Jesus, não precisa nem falar de Jesus falando de amor dos preceitos que Jesus nos entrega. Então a gente pode falar de Jesus sem ao menos mencionar o nome dele. A gente sim, pode falar de espiritualidade sem tocar no termo espírita, que o pessoal já fica aí, isso aí é coisa do demônio, isso aí é macumba, isso aí, com os é, preconceitos que existem. Então a gente sim, pode auxiliar aí de encontro a esse irmão que tem necessidade não só do pão físico, mas o pão esclarecimento, o pão luz, o pão conhecimento que nos liberta, que é através do conhecimento que o conhecimento que o conhecimento nos liberta. Como é que Jesus fala? Esqueci agora. Conhecer a verdade vos libertará. nos libertará. É É, por aí. É como Emmanuel nos diz, se não me engano, é Emmanuel que diz também que basta 5 minutos de evangelho para já estar comprometido. Não é comprometido, para já estar de alguma forma encaminhado e entendendo a é, diferença que é esse mundo material, o que está por aí e como é que é diferente. E aí nós temos aqui a oportunidade barra responsabilidade de isso. auxiliar e fazer essa caridade. Porque a maior caridade, de novo, que a doutrina espírita, a maior caridade com a doutrina espírita é a divulgação também. Então a gente pode divulgar a doutrina espírita sem mesmo falar de doutrina espírita. Essa Exatamente. caridade conhecimento. É, Até porque exatamente. quantos de nós chegamos até a doutrina espírita através de muito sofrimento? Sofrimento devido à ignorância, porque antes a gente não sabia. Porque se alguém É, tivesse nos explicado, talvez antes, a gente não teria sofrido. Mas que bom que chegamos a esse conhecimento, a essa informação, que hoje esclarece, nos liberta, nos dá direcionamento. E talvez aquilo que nos incomodava antes, principalmente quem vê num processo mediúnico, complicado às vezes, sim, hoje sim. esclarecido não está sofrendo mais. É, E aí, exato. claro, lembrando a questão do processo mediúnico, isso só acontece muitas vezes porque nós somos ignorantes e a gente cai na mão de joguete, de espírito obsessor, espírito brincalhão, Sim, que vai se sim. comprazer no nosso sofrimento, na nossa dor. Exato. Então, a Exatamente. educação. Fala, pode E falar. quando você educa, né, a criança a saber isso, e ela, se ela tem essa tendência, por exemplo, você falou, a tendência mediúnica, e ela sofre já reveses é, 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 de espíritos é, bons ou ruins, com uma boa índole ou não, nós vamos perceber que ela já vai ter uma outra visão, né? Ó, quando a gente vê a biografia de Chico, quanto Chico sofreu quando era criança, né? Porque ele via os espíritos, não sabia que era aquilo e tinha medo. Divaldo Franco, o filme agora eu vi recentemente da vida do Divaldo, ele, 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 ele não entendia, porque ele achava que aquela pessoa que ele estava conversando estava viva em carne e osso, e não era, né? Então, assim, imagine, ele só veio ter esse entendimento muito depois. E olha que ele tinha o acompanhamento de Joana de Ângeles e tudo mais. Então, se a pessoa tem essa base desde criança, não necessariamente numa escola de evangelização, como a Maria tinha colocado, que é importante, é muito importante, mas numa educação espírita, ou melhor, espiritualista, uma pedagogia espiritualista, faz com que o indivíduo tenha uma visão transcendental dele mesmo. Quem sou eu? Para onde vou?
o que que eu vim fazer aqui, aquelas perguntas da filosofia, né? O que que eu quero, qual é o meu papel? Ele começa a ter uma visão muito mais ampla do que apenas estudar, trabalhar, casar, comprar comida, pagar conta. Não é só isso, tem muito mais. Né? Então, se eu tenho esse conhecimento, eu já começo a me responsabilizar mais pelos meus atos, que era aquilo que você estava falando. E essa responsabilidade, você já está comprometido, como o Emmanuel falou, você já conhece, você já está comprometido. Vamos lá, vamos em frente. Né? Então, e esse não tem como voltar para trás, né? Porque às vezes as pessoas se deparam, eu via isso às vezes, eu trabalhei um certo período no Rio em um consultório, e eu me lembro que uma vez uma mulher me falou assim: ah, era melhor eu não saber de nada, eu fiquei sabendo, pronto. Ficar na ignorância resolve alguma coisa? Fingir que as coisas estão acontecendo resolve alguma coisa? Não. Você tem que conhecer para tentar resolver da melhor maneira possível, dentro do seu potencial, das suas condições. Né? Então, o Espiritismo abre esse véu, né? Ele mostra assim: olha, você é um espírito. Né? E hoje é a sua melhor versão, repare só. Hoje, com os nossos erros todos, somos a nossa melhor versão. Nós já tivemos. Imagine o que nós fizemos lá atrás. Não quero nem saber. Eu vou ficar envergonhado de mim mesmo. Então, é melhor olhar para frente e tentar melhorar como pessoa em todos os sentidos, né? E aí uma educação que trabalhe já isso, né? Valores da justiça, do amor, da caridade e tudo mais, faz com que a criança já comece a entender que o buraco é mais embaixo, não é? Não é só aquilo. Né? Não é para ir para a escola para aprender só 2 mais 2, 4. Não é só isso. Né? Vai muito mais. Né? Exatamente. Essa educação que nos liberta, e aí o É, papel, como agora o Rivaldo deu o exemplo da ignorância, né, que o pessoal às vezes quer ficar na ignorância, e também fazendo um contraponto aqui com o Emmanuel falando do compromisso, quando a gente tem lá os 5 minutinhos de evangelho e a gente já está comprometido, é o seguinte, pessoal, eu gosto sempre de lembrar, se a gente já tem informação hoje, tem a tal da responsabilidade também. Responsabilidade de multiplicar essa luz, multiplicar esse amor, multiplicar esse conhecimento que a gente já recebeu e a gente pode refletir e ser agentes de luz também. Também. Isso aí, às vezes o pessoal acha assim: ah, não, Nelson, mas eu não tenho jeito para falar, então eu não vou dar palestra, não é meu jeito. Olha só, tem aí do teu lado, sem dúvida alguma, alguém que chega à tua frente, chega entre aspas, ou é colocado para você auxiliar, amando, auxiliando através do conhecimento, através de dar um ouvido, dar uma palavra, um esclarecimento para essas pessoas que estão sofrendo pela falta desse conhecimento, pela ignorância que muitos de nós, como agora o Rivaldo falou, Chico Xavier, Divaldo Franco, os maiores expoentes, também sofreram por ignorância. Somos todos nós. Estamos todo mundo junto aqui, pessoal. Para a maioria de todos nós, isso aqui é tudo muito, é muita vanguarda, é tudo muito novo ainda. Então, se faz necessário esse conhecimento, esse aprendizado, massificar da melhor forma possível, fazendo a nossa parte. Não precisa fazer um grande estardalhaço, mas a gente pode dar um pinguinho de água ali. Se a gente dá um pinguinho de água e cada um dá um pingo de água, a gente vai enchendo um copo de água, vai enchendo uma garrafa, vai enchendo um oceano. É fazer a nossa parte buscando auxiliar todo mundo que está necessitado nesse momento, como nós também, muitos de nós já fomos necessitados. A Maria Henrique está falando aqui conosco o seguinte: essa live fez-me muito bem, sinto uma leveza extraordinária graças aos conteúdos aflorados. Muito bom, excelente, como estou orgulhosa de vocês, meus queridos amigos. Parabéns. Obrigado, olha que Maria. legal. Muito Mais uma vez. obrigado, muito Que obrigado. bom. É para isso que a Muito gente faz, obrigado. Maria. A gente Exato, faz. exato. Foi o que você falou. É a pessoa poder ter aquela vivência, aquela experiência, aquele conhecimento, aquilo que aprendemos e poder transmitir aquilo. E mesmo que não haja conhecimento, né? Às vezes é uma pessoa. Eu me lembro que nesse filme do Divaldo, ele tem uma senhora negra que era analfabeta.
e ela não sabia ler o evangelho, não sabia, mas ela tinha muita coisa no conhecimento aqui na cabeça e nas vivências anteriores. Mas mais do que isso, ela era amor, amor, ela transmitia paz, ela fazia as coisas acontecer. E nós podemos fazer de várias maneiras. Fazer uma live, escrever um livro, fazer uma palestra, tudo é um caminho. Porque é uma missão nossa. Eu, como professor, eu tenho isso como missão já, porque é uma coisa que eu acho importante. Eu fico muito feliz de fazer isso, porque eu sei que pode tocar uma pessoa, pelo menos, né? E isso já é muito bom. Ela já vai ter algum conhecimento sobre aquilo. Ah, que legal, vamos ver quem é Joana de Ângeles, vamos ver quem é esse Eurípides, né, com esse nome estranho, né? Vamos lá ver. E aí descobre que são pessoas luminosas, são espíritos luminosos, né? Então isso é importante. Existem várias maneiras. Por quê, né? Como é que dizia Kardec? Fora da caridade não há salvação. E isso é uma forma de caridade, é uma maneira de você se doar. Se você não tem dinheiro para comprar comida, ou roupa, ou agasalhos e tudo mais, você pode doar você. Você vai lá e se doa com o seu conhecimento, com o seu sorriso, com o seu abraço, né? Com o seu com acolhimento, né? E às vezes só um olhar para uma pessoa, né? Ela se sente acolhida. Então é importante saber disso e vivenciar isso. E quanto mais a gente conhece dentro do espiritismo, do que foi proposto por Kardec, nós vamos vindo que, opa, eu tenho que aprender mais, opa, eu tenho que fazer mais, eu estou carente nisso, eu preciso aquilo, eu estou vacilando, eu estou errando, vamos lá. Então é isso, né? É devagarinho, né? Devagarinho, né? Exatamente. Ela disse mais outra coisa aí, né? Agora, não, é a Maria, é outra Maria, essa é do Ah, Brasil, tá no Brasil. A Maria ah, Irade fala que o pão espiritual é solidariedade, que nós temos acolher os nossos irmãos em qualquer situação, é o dever de todo cristão. Gratidão, queridos irmãos, exatamente, Maria. exato. Obrigado pelo comentário. É isso que a gente está falando aqui, a importância desse pão espiritual, não só o pão material, exatamente isso. E agora a gente já está chegando no nosso horário, estamos terminando. Eu vou já já pedir para o Rivaldo fazer uma oração para a gente, e se ele quiser fazer alguma Ok. consideração final. Mas antes eu quero fazer já um convite para o dia 4, sem ser esse domingo próximo. O outro domingo a gente vai ter um outro bate-papo com Joana de Ângeles, com um convidado que vem do Rio de Janeiro, que é o Daniel Navarro Puerari, que vai o tema do nosso encontro, do nosso bate-papo vai ser turbulência na família, que é um tema ótimo Opa, também para falar dos nossos tema opa. probleminhas de família. E Rivaldo, hoje em dia as famílias, muitas delas em turbulência total, né? Infelizmente, né? É bom, é um tema muito interessante. Mas eu agradeço muito aí, Nelson, a gente poder explanar isso aqui no Brasil, em Portugal, onde quer que a nossa live possa chegar, para a gente falar um pouquinho sobre o Cristo, sobre educação, sobre as propostas de desenvolvimento, crescimento, evolução do espírito humano, encarnado ou desencarnado, para que a gente possa ter essa visão de que só depende de nós, é nossa responsabilidade isso. É esse papel que a gente tem que ter, né? Então, e aí a gente vai tendo a oportunidade de poder desenvolver isso. Isso é muito bom, viu? Agradeço mais uma vez aos ouvintes aí, as Marias que perguntaram, né? Agradeço muito porque são perguntas que vão um pouco mais fundo na nossa questão. Claro está que esse tema não termina aqui, é muita, muita coisa, né? Se for falar aqui, mas é um ponto inicial que pode e deve ser explanado aí, viu? com certeza. Com Vamos à certeza. Eu oração que então? agradeço a sua presença. Acho que foi ótimo, passou super rápido. A gente só vai fechar Rapaz. mesmo por causa do horário que a gente tem para cumprir. Senão, acho que o papo ia ficar mais uma meia hora aqui com tranquilidade, né? Porque aí em Portugal fica muito tarde, né? Aí acaba ficando muito tarde aí, né? Não, é mais Aqui também no... por causa pelo canal, para não ficar muito longa a live, a gente tem um Isso. direcionamento do canal. Aqui agora são 10h42. Para mim tá tranquilo, eu gosto de dormir tarde, mas já tá na É hora, né? verdade. A Maria tá aqui também, já tem trabalho amanhã, que ela trabalha no hospital, que eu sei. Então a gente já Isso. vai se despedindo por aqui. Rivaldo, obrigado, tá, pela presença. Obrigado, viu? Eu Muito te obrigado peço mesmo. pra você fazer uma oração para a gente encerrar, pode ser? Pode ser, com certeza.
Então vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos, ver a figura excelsa de Jesus, nosso mestre maior, de Maria, nossa Mãe Santíssima, e agradecer a todos eles e à espiritualidade maior a oportunidade de estarmos aqui e de termos uma semana repleta de paz, de tranquilidade, de amor, de saúde, para que possamos alcançar os nossos objetivos materiais ou espirituais para o nosso desenvolvimento enquanto espírito que somos. Gratidão por todas as oportunidades e rogamos a Deus a mudança necessária no nosso planeta, no nosso país, do processo educacional, para que tenhamos crianças e jovens mais reflexivos, mais críticos, mais participativos, buscando a evolução intelectual e espiritual dessas pessoas. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, gravado aqui, 1h30, perfeito. Não daria para ser melhor. Beijos e abraços a todos que estiveram conosco ao vivo. Quem vai assistir depois, beijos e abraços também. E até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, querido. Fique com Tchau, tchau. Deus. Valeu.